E nós vamos conversar com o economista e diretor do site Recontaí, integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que acompanham a gente aqui. Sérgio, ontem o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, anunciou mais um aumento na taxa básica de juros da economia brasileira. A chamada taxa Selic subiu meio ponto percentual e chegou a 13,25% ao ano. É a 11ª alta seguida. Como é que você viu mais essa elevação na taxa de juros, Sérgio? Bom, essa elevação era prevista, pelo tal do mercado, não foi nenhuma surpresa. O que nós temos, de fato, é uma trajetória que de março do ano passado, quando a taxa básica, a Selic, estava em 2%, até junho desse ano, nós tivemos uma elevação de 11,25% na taxa. Hoje o Brasil já tem uma das taxas mais altas do mundo, de novo, várias vezes em anos anteriores a gente teve essa taxa, e ela não tem conseguido enfrentar o grande problema da inflação, porque é um choque de oferta que tem a ver com a elevação dos preços dos combustíveis, energia elétrica e outros alimentos, há várias razões, a pandemia foi uma delas, a desorganização das cadeias produtivas, a questão da guerra também tem influência no preço do petróleo, mas nós temos as nossas decisões aqui internas. Então, subir essa taxa de juros, que significa um custo enorme para carregar a dívida pública para o futuro, não é imediato, mas daqui para frente os títulos que são renovados são baseados em taxas muito mais altas, curtas e longas. Isso significa que a dívida pública tende a crescer nos próximos anos e constranger o orçamento público, além do efeito que você sabe, que é o efeito do encarecimento do crédito, para todas as linhas de crédito, como os bancos vão captar recursos a taxas mais altas, para captar nos seus fundos, na poupança, eles vão emprestar mais caro, tanto para o crédito ao consumidor, o crédito das empresas, o crédito imobiliário, tudo isso sobe, e isso tem um efeito de desaceleração da economia e até no limite de recessão. Mais para frente, contratado para o segundo semestre, a economia já está desacelerando e talvez para 2023. Então, como, vamos dizer assim, usar uma imagem, Glauco, você está atirando com bala de canhão para matar pomba, porque, na verdade, não é que a inflação não seja importante, mas as razões dessa inflação são outras, não vai ser com essa taxa de juros tão alta. E a sinalização do Banco Central é que ela ainda vai continuar subindo, não vai parar nos 13,25. O que essa taxa faz, Glauco, é segurar também a saída de capitais, porque acho que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Ontem também o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele elevou a taxa em 0,75, que é a maior elevação de taxas de juros do Banco Central americano desde 1994, numa única ação específica. Isso significa mais ou menos o seguinte: os Estados Unidos, quando ele eleva os seus juros, como é o Banco Central mais importante do mundo, ele funciona como um aspirador de pó. Ele puxa dinheiro do resto do mundo para lá, o que significa forçar a desvalorização das moedas de todos os países, em particular dos países emergentes, no nosso caso real. Então, a taxa nossa muito alta ela é elevada também para tentar segurar essa desvalorização do real, nessa diferença em que os aplicadores têm entre a taxa americana e a taxa brasileira. E pegando justamente esse gancho da decisão do Federal Reserve do Banco Central dos Estados Unidos, quais as principais diferenças de cenário lá e aqui, Porque aqui nós já estamos na 11ª alta seguida, lá essa é a 3ª alta, também tem esses impactos no mundo, como você destacou, Sérgio, mas existem diferenças de cenário também, em relação à realidade dos Estados Unidos hoje e à economia brasileira. Sem dúvida. Primeiro, o fato de que eles têm a moeda reserva, Então, eles têm uma capacidade de enfrentar
programas em relação a crescimento econômico, desaceleração, a taxa de juros, que nós não temos. A margem de manobra da política estadunidense, né, econômica estadunidense, é muito maior. Mas eles estão enfrentando um problema sério também. A taxa chegou a 8,6%, a última medição, e é uma taxa que eles não viam há mais de 4 décadas, né? Tanto lá quanto na Europa, em vários países da Europa, e enfrentar essa inflação tão alta pode ser um grande problema também lá para os Estados Unidos. Mesmo se você tirar o que eles calculam de núcleo da inflação, que é quando você retira o efeito de energia, de combustíveis e também de alimentos, a taxa está rodando nos Estados Unidos a 6%. Isso significa que eles provavelmente vão subir os juros muito mais, não equivalente aos nossos. Aqui nós falamos em 13,5%, aqui lá eles estão falando em completar o ciclo com 4% no ano que vem, mas isso tem um efeito mundial muito grande, pode ter um efeito, inclusive, sobre uma recessão nos Estados Unidos para conter a inflação. A economia americana ainda está crescendo, menos do que estava, mas está crescendo, e o efeito dos Estados Unidos é que quando os Estados Unidos espirra, né, e faz uma política monetária, provavelmente a mais forte que eles farão das últimas décadas, o mundo inteiro pega pneumonia, e particularmente a gente. Por isso que é preciso se proteger aqui. O Brasil tem alguns instrumentos para se proteger, sobretudo as reservas cambiais, mas teria que fazer outras políticas para enfrentar a inflação doméstica, porque o que vai acontecer é que se você não fizer nada, a pressão vai ser sobre a desvalorização do real. Toda vez que eles sobem os juros dos Estados Unidos, eles pressionam as outras moedas a se desvalorizarem em relação ao dólar, e o real é uma delas. Agora, além da desvalorização, essa projeção, inclusive, de que os Estados Unidos pode continuar subindo a sua taxa de juros, pode acabar provocando um aumento ainda maior aqui no Brasil também da taxa Selic, ainda mais tendo em vista que a inflação ela tem dado sinais de que refria muito pouco mesmo com a elevação da taxa Selic, Sérgio? Pode sim, porque a pressão haverá sobre o câmbio no Brasil, né? Enquanto os investidores calcularem, porque isso é cálculo, eles fazem contas, que a diferença, né, do cupom cambial entre o 13,25 e o 2, que está lá, nem 2 ainda, 1,75 nos Estados Unidos, e mais os riscos dessa movimentação de capitais valerem a pena, eles não fogem daqui. Eles não saem daqui, mas à medida em que a taxa de juros subir, a taxa básica lá nos Estados Unidos subir, vai haver uma pressão para desvalorização do câmbio no Brasil. Uma pressão para desvalorização do câmbio no Brasil, Glauco, com essa política de preços que a gente tem da Petrobras, por exemplo, significa praticamente anular essa recente medida que o Congresso tomou de redução dos impostos, aí, do ICMS de combustíveis. Por quê? Porque se a política de preços continua a mesma, tanto a pressão que a guerra está exercendo nos preços do barril do petróleo, quanto a desvalorização cambial, elas não só anulam, como provavelmente já levarão a um aumento de combustíveis, né? Já se fala em uma defasagem de 80 centavos por litro na gasolina, e isso vai significar uma pressão de novo sobre a inflação, o que deve, como você falou, já que o Banco Central só tem essa política, forçar o Banco Central a elevar a taxa além dos 13,25. Alguns bancos já estão estimando que essa taxa possa chegar no final do ciclo, ainda em 2022 ou começo de 2023, a 15%. Como eu disse, isso tem um forte impacto não só na contração da atividade econômica pelo encarecimento do crédito, como no carregamento, no custo de carregamento da dívida pública para os próximos anos, constrangendo o orçamento público, porque você libera o pagamento das despesas financeiras, mas você pressiona para a contenção dos gastos primários, que afetam saúde, educação, segurança, investimento público. Enfim, isso tem efeitos para frente muito importantes e provavelmente vão levar a essa elevação dos juros dos Estados Unidos, que a gente não controla,
há uma pressão para elevar os juros aqui também. É provável. Agora, Sérgio, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, até para que as pessoas possam compreender melhor as implicações de uma decisão como essa do Copom. Você já deu uma pincelada dizendo quem perde com a elevação da taxa Selic, mas quem é que ganha sempre aqui no Brasil quando essa taxa é elevada, Sérgio? Bom, todos que aplicam, né, no mercado financeiro, todos os grandes investidores, pessoas jurídicas, pessoas físicas, fundos financeiros, bancos, evidentemente, a própria classe média alta, endinheirada, que aplica dinheiro através dos bancos, todos esses acabam se beneficiando desse chamado rentismo, né, que é um ganho imediato, né? Na hora que sobe a taxa básica de juros, melhora a remuneração de todas essas instituições, que são tem muito poder econômico, mas é pouca gente, né? E quem é prejudicado é a massa da população, porque a economia trava, porque você não tem geração de emprego e renda, e você tem uma transferência de renda enorme através do orçamento público, né, da dívida pública, para esses grandes investidores. Ou seja, você sai dessa concentrando renda e piorando a desigualdade econômica no Brasil. Enfim, é um modelo muito perverso. Estamos voltando a ele. Nós tínhamos saído um pouco, até como eu disse no início do ano passado, quando a taxa chegou a 2%, mas voltamos com muita rapidez a ele. Em 1 ano e 3 meses, nós já estamos aí entre os países com as maiores taxas básicas de juros do mundo. É uma transferência de renda muito grande e rápida para quem tem dinheiro, para os grandes investidores econômicos, para os atores econômicos que têm mais poder econômico, empresas, bancos, fundos e também pessoas físicas, né? Sérgio, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Bom dia a todos. Um abraço para você. Bom dia, abraço. Conversamos aqui com o economista, diretor do site Recontaí, integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.